Olá, vim prestar meu depoimento para a professora homenageada, que obviamente é uma pessoa muito especial para mim. E várias coisas me vêm em mente quando eu penso em professora Edi. Uma delas é da primeira vez que eu recebi a amostra como souvenir de viagem. A minha avó tinha acabado de voltar de um campo e falou: Raquel, eu tenho um negócio para você. E ela estava segurando um saquinho de jujuba, só que dentro do saquinho, na verdade, tinham alguns cristalzinhos de calcita romboédrica. E eu era pequena, aquilo pra mim foi meio que um mix de emoções. Porque eu super queria comer jujuba, mas ao mesmo tempo eu fiquei mega intrigada em saber como que aquelas pedrinhas estavam tão bonitinhas sem ninguém precisar cortar elas certinhas, né? Eu lembro do primeiro evento oficial de geologia que eu participei. Foi o Congresso Internacional de Geologia na China. A minha avó me levou e eu tinha 5 anos. Eu lembro bem de estar naquelas salas de palestra lotadas com meus livros de desenhar, completamente alheia ao que estava acontecendo. E o que me chamou a atenção na época é que eu via todo mundo com o mesmo crachazinho e pensava, gente, mas será que todo mundo que tá aqui faz a mesma coisa que a minha avó? É todo mundo geólogo? Quando meus amiguinhos perguntam o que minha avó faz, eu nunca sei explicar direito, ninguém sabe o que é um geólogo, e tem tanto aqui. E, curiosamente, foi nessa mesma viagem que eu peguei minha primeira amostra de campo. Lembrando, eu tinha 5 anos de idade. A gente fez uma saída rapidinha de um dia. E eu vi isso aqui e falei, nossa, vó, posso levar pra casa? É uma pedra quadrada. Ela leva, minha filha, pode levar. Mas ela conta de outros eventos anteriores que eu já participei. Participei de minicurso do Museu de Geociências, voltados para criança. E participei de reunião do Museu de Geociências também, de quando ela era coordenadora do museu. Sempre estive por ali no raio-x, quando ela precisava trabalhar, eu estava fazendo meu deverzinho de casa. Às vezes ela me dava uns livros super legais, com vulcão e com dinossauro, e explicava o que era o quê. Então, assim, para quem já me perguntou se eu fui influenciada a cursar geologia depois, talvez essa seja a resposta. Mas brincadeiras à parte, uma das coisas que mais me marcou foi o dia que eu vi que eu estava com um interesse genuíno na geologia de um lugar. Eu também estava com ela, a gente estava viajando, visitando o cemitério Père Lachaise. E ela teve que desprender uns 40 ou mais minutos para que eu conseguisse entender qual que era a diferença de um granito para o outro, que era mármore, que eu estava vendo nas lápides do cemitério. E eu lembro que eu me amarrei em ficar lá tentando adivinhar qual que era o quartzo, qual que era o plagioclásio, que diabos era um KF ou as micas que ela tanto falava. E é uma coisa muito bacana porque a gente vê isso nitidamente nela. Até hoje, acho que sempre se viu, né? Esse interesse, essa vontade dela de passar o conhecimento bem passado adiante, até que a pessoa entenda exatamente como um processo funciona ou como um conceito foi definido. Quem já foi aluno dela sabe que isso vem com um troco, né? Toda essa atenção desprendida na hora de explicar, ela é cobrada na prova, nas provas, onde ela cobra realmente o raciocínio completo por trás das coisas, e nem sempre isso é fácil. Quem não teve oportunidade de ter aula com ela e não teve oportunidade de conhecê-la profissionalmente, ela é super aberta, só mandar um e-mail, falar com ela, ela com certeza vai gostar de trocar ideia sobre geologia, não só na área dela de argilas e de sedimento, mas ela sempre troca ideia sobre conceitos diversos, é uma pessoa super culta. Enfim, eu acho que essa homenagem da Semana de Geociências está sendo super bem aproveitada em exaltar essa profissional maravilhosa que ela é. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Magno Augusto Machado, sou geólogo aí da UNB, formei em 2002 e resolvi parar aqui no afloramento de Ardósia aqui para lembrar dos bons e velhos tempos dos primeiros mapeamentos aí do curso de Geologia. Acho que a primeira vez que eu entrei em contato com a professora Edi foi na saída de Strat e Sedimento de 95. Eu estava fazendo só Strat, então ela foi só a professora que acompanhou o campo. Tem diversas histórias sobre esse campo, muito legal. E acho que tem até um relato aí um desses grupos aí, acho que foi até tema de um texto, acho que nos 50 anos do IG, o famoso Ataque dos Besouros, lá de São João da Aliança. Aí eu acho que fui aluno da Edi mesmo, em sedimentologia, na parte prática. Aí eu lembro que ela sempre foi muito exigente e cuidadosa com a turma. Eu lembro que eu
teve um dia lá na aula, eu dando uma olhada numa lâmina, não lembro o que era, e aí eu olhei e falei, professora, era alguma coisa sobre porosidade secundária, né? Mas isso aqui é porosidade secundária? Ela olhou assim e falou, pelo menos alguém está prestando atenção, né, do que eu estou falando. E por fim, eu já no TF, resolvi fazer mineralogia de argilas e ao mesmo tempo namorar a filha mais velha da professora Edi. E aí, sabe como é que é a moçada, né? O pessoal já falou assim, namorando a filha da Edi, tá passado, né? E eu não sei se foi por conta disso ou porque realmente ela queria apertar mesmo na última prova. Eu sei que a última prova foi cabulosa, foi muito difícil, e aí uma boa parte da turma reprovou e eu também. Levei pau da professora Edi em mineralogia de argilas. Edi é essa pessoa querida aí que todo mundo conhece, dedicada, excelente profissional, no campo, dá banho em muito rapagão novo. E hoje em dia é minha sogra, é a avó dos meus 2 filhos, Augusto e Bruno, e da minha enteada Raquel Guimarães. E eu só tenho a desejar muitas felicidades, parabenizar tanto a Edi como homenageada, quanto a organização dessa semana de geociências aí pela iniciativa, tá bom? Fiquem aí com o afloramento aqui da ardósia. Tchau, gente. Um abraço. Bom dia. Eu vou falar da professora Edi. Precisaria de horas para resumir todo o carinho que eu tenho para a professora Edi, mas em alguns minutos vou tentar destacar alguns pontos-chave. Eu venho para Brasília há mais de 14, 15 anos para fazer uma cotutele de doutorado, e a professora Edi se disponibilizou para me orientar na época. E assim eu vim para ganhar uma professora orientadora, e eu ganhei muito mais que isso. Ela é minha parceira de pesquisa há mais de 10 anos. E na vida e todos os dias eu considero ela como a minha mãe brasileira. Então, resumo um pouco o carinho gigantesco que eu tenho para a professora Edi. Eu podia destacar 2, 3 qualidades que provavelmente todo mundo já percebeu, e a força que a professora Edi tem. Ela passou muito desafio na área acadêmica, na área de professor. Ela é reconhecida no Brasil, ajuda outros institutos a implantar a metodologia que ela domina há muito tempo. O laboratório de raio-x é um dos laboratórios que tratam mais amostras, tanto para o universitário, tanto para a área privada. Ela deixou assim um legado gigantesco científico no IG. É uma pessoa que tem uma perseverança gigantesca. Eu posso já relembrar as horas passando do lado dela a descrever difractômetro de raio-x. Ela sabendo tudo de cabeça quando eu procurava nos livros os picos. Os dias no campo que eu queria voltar para o hotel, ela queria subir mais um morro quando a noite estava chegando, que havia mais um afloramento, mais uma rocha, entender ainda mais o sistema. Então, de essa pessoa. Pode parecer frágil, pode parecer fechadinho, mas a verdade é uma pessoa que tem um coração gigantesco, tanto para enfrentar todos os desafios, tanto para abraçar todas as pessoas que vêm trabalhar junto com ela. Eu tenho certeza que a turma que está preparando essa homenagem não teve dificuldade a encontrar N pessoas prontas para relembrar essas histórias, essas décadas que a Edi passou como professora no IG. Eu conheci a professora Edi logo no começo da graduação, né? Quando ela deu Geologia Geral para a gente. E conforme eu fui avançando no curso e eu fui me interessando mais pela área de sedimento, eu pedi para ela para poder trabalhar no laboratório de raio-x. Continuei lá até terminar o meu mestrado, em 2016. O que eu aprendi lá, o que eu aprendi com a professora, foi muito mais do que geologia. Eu aprendi valores, né, e conceitos que eu levo até hoje na minha vida profissional. Eu acho que eu até assim brincava com os colegas da graduação que a Edi era uma mãe na graduação, e eu acho que isso é bem verdade, né? Então eu acho que essa
Essa homenagem é muito mais do que merecida e eu agradeço por tudo, professora. Professora Edi Mendes Guimarães, eu gostaria de declarar que eu aprendi a ser professor com você, pois você me ensinou que muitas vezes ser professor não é exatamente mostrar tudo que você sabe, uma vez que isso também seria impossível fazer isso, né? Mas sim despertar nas pessoas que têm capacidade de aprender a aprendizagem que é nata de cada um de nós, né? Então, eu descobri a arte de ser professor através das nossas conversas e de ver você atuando. Então, muito obrigado por tudo. Também é muito interessante falar das inúmeros trabalhos de campo que nós fizemos nos projetos que foram desde o quaternário até o pré-cambriano. Pro meu ponto de vista, para mim foi muito engrandecedora. Eu aprendi muito da paleontologia do pré-cambriano, trabalhando com vocês, e pude levar o pouco que eu conhecia da paleontologia do Fanerozoico para a gente dar uma, digamos assim, organizada na paleontologia do pré-cambriano. Então é um prazer trabalhar com essa equipe do Ediacariano, período de tempo que acabou também te homenageando com o seu objeto de pesquisa. Grande abraço, parabéns! Eu comecei a trabalhar com a professora Edi, eu estava no segundo semestre de Geologia na UNB e eu tinha solicitado uma monitoria de Geologia Geral, né? E a professora titular era a professora Edi, né? E ela pediu para eu arrumar as amostras didáticas. Eu comecei a trabalhar com ela. Eu só consegui sair, de fato, do laboratório quando eu terminei o meu mestrado, 8 anos depois, né? E nesses 8 anos, eu consigo lembrar de vários aprendizados, de muita coisa que ela me guiou, né? E me orientou. Mas eu acho que o que mais me marcou é que nesses 8 anos eu tive pouquíssimas respostas para as perguntas que eu fazia, né? A professora Edi, ela tem uma didática muito peculiar e muito incrível, né? Porque eu perguntava alguma coisa para ela, ela não me dava a resposta de cara, ela ia guiando o meu conhecimento, né? Para que eu chegasse na resposta por conta própria, né? Obviamente que ela contribuiu muito nisso, né? E quando eu não sabia a resposta, né, quando eu ficava em dúvida ou não sabia para onde estava indo, ela sempre dizia que eu tinha que estudar mais. E desde então, esse tem sido o meu caráter como profissional, né? Eu estou sempre estudando por conta dos ensinamentos que a professora Edi me passou, nesse tempo que eu pude trabalhar com ela. E foi ótimo, né? Grande parte do profissional que eu sou hoje, eu devo a ela. E por isso eu agradeço muito por todos esses anos que ela pôde me orientar, me ensinar, me aconselhar. Muito obrigado, Edi. Muito obrigado mesmo. Oi, pessoal. Aqui é o Leandro Silva. Para quem não me conhece, eu sou filho da professora Edi. E eu fiquei muito feliz em receber a notícia que ela está sendo homenageada. Eu acho que é uma homenagem justa. E eu fico feliz também da minha contribuição para essa homenagem. É um fato interessante que eu queria lembrar que eu tive o prazer de ter algumas aulas com ela, mas infelizmente eu acho que eu lembrava das canções de Niná e eu dormia copiosamente nas aulas dela e acho que como um castigo de mãe eu acabei virando sedimentólogo também. Brincadeiras à parte, eu acho que a professora Edi é uma mulher incrível e eu tive o prazer de ter os ensinamentos que ela me deu como professora, mas também como mãe, né, estabelecendo os princípios básicos da minha personalidade. E eu acho que é para as gerações mais novas,
que buscam inspiração, principalmente em mulheres corajosas, destemidas, que fazem acontecer. Eu acho que a professora Edi, especialmente no ramo da geologia, é um excelente exemplo a ser seguido, uma inspiração para as novas gerações. É uma pessoa que se dedica, né, principalmente ao ensino e à geologia, e não desiste, não cansa dessa tarefa, né, de ensinar, de trazer bons exemplos, de educar. Então, acho que até hoje a gente vê isso com os netos dela. Ela está sempre disposta a dar o melhor que ela tem para poder construir boas pessoas e bons seres humanos. Parabéns, mãe. Você merece, e espero que a gente possa se ver em breve. Abraço. Edi foi minha colega no curso de mestrado da UNB nos anos 70. E a partir de 1992, quando me transferi para a UNB, passei a ser novamente colega dela, só que agora como professor. A Edi veio a compor o grupo de professores do IG da UNB no início dos anos 80, né? E vem atuando na área com muita dedicação, tá? Ela sempre manteve uma excelente relação com os colegas, tá? E muito dedicada, e se relaciona muito bem com seus estudantes, né? Preocupada com a formação de estudantes, ela foi sempre muito fiel às suas convicções didáticas, né? Mantendo isso firmemente nas disciplinas que ela dava, né? E a sua dedicação pode ser vista pela sua permanência, né? Mesmo depois de aposentada, ela continua se dedicando à docência do Instituto, né? Quando da implantação da disciplina de mapeamento 1, em 1999, foi ela que tomou frente à coordenação da disciplina, na escolha das áreas a serem mapeadas, e eu tive a oportunidade de participar como professor dessa disciplina junto com ela, o que foi muito gratificante, né? Fazer parte dessa equipe de docentes nessa disciplina, né? Que perdurou por um longo tempo, né? E até hoje a equipe se renovou, mas a semente inicial foi plantada pela Edi. Merece ainda destaque da Edi a iniciativa dela quando ela coordenava o museu na criação dos cursos de extensão para professores e estudantes da rede pública, tá? Essa atividade foi de grande importância na divulgação da geologia no âmbito das escolas de ensino médio no DF, né? E isso hoje permanece, né, com o Museu de Geociências, que está consolidado e é atualmente uma referência nesse campo no DF, né? Não poderia deixar de falar um pouco das atividades da Edi, incluindo a sua família, né? A Edi levava os filhos para o campo, e acredito que isso que tenha despertado interesse na profissão pelo seu filho Leandro, que hoje é geólogo da CPM, e mais recentemente pela sua neta Raquel. Edi, foi muito bom ter trabalhado, é muito bom continuar trabalhando com você. O que dizer da professora Edi, né? Eu acho até complicado falar. Ela, sem sombra de dúvidas, foi a minha maior apoiadora, né? Desde a graduação até o mestrado. Eu comecei com a professora Edi no Museu de Geociências, que tinha uma vaga de estágio. Eu acho que ela criou uma vaga de estágio para mim lá. Depois ela conseguiu uma bolsa de extensão para mim dentro do laboratório de raio-x. E aí eu emendei como bolsista de extensão e mestrando. E foi tão importante, tão marcante a presença dela na minha vida, as coisas que eu aprendi com ela, não só do ponto de vista acadêmico, profissional, mas pessoal, que eu fiz vamos dizer assim, a petulância de convidá-la para ser minha madrinha de casamento, né, assim. A Edi é incrível, né, assim, uma pessoa incrível, de uma mente sagaz
que anda no campo de uma forma impressionante. E uma das memórias mais marcantes, assim, tipo, talvez a que eu mais conto quando eu converso sobre as minhas experiências no mestrado, foi a primeira vez que eu entreguei um texto, acho que foi o primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, para a Edi corrigir. E depois dela ler o capítulo e fazer as observações dela, ela me chamou para sentar com ela ali para poder dar uma revisão no capítulo. Eu saí me sentindo a pessoa mais analfabeta da face da Terra. Ela fez tanta sinalização, marcou tanta coisa, riscou tanta coisa, alterou tanta coisa, que eu saí assim meio desnorteado, assim, tipo, cara, será que eu sei escrever? Será que eu posso estar aqui? Mas foi maravilhoso, assim, um aprendizado excepcional. E eu posso até garantir que o pouco do que eu hoje sei escrever, se é que eu sei escrever melhorzinho do que eu escrevia durante a graduação, eu devo isso a Edi. Então ela é de um zelo, né, assim, de um cuidado, de uma atenção que são marcantes na minha vida e que eu vou carregar comigo para sempre. Então, muito obrigado, professora, pelo carinho, pela paciência, pela disponibilidade e por poder contribuir tanto para a minha vida quanto para a vida de muitos outros profissionais que passaram aí pela Universidade de Brasília. Muito obrigado, professora. Professora Edi, ela me encantou logo no primeiro semestre, numa palestra do museu. É aquela senhorinha de cabelos bem brancos, olhos muito atentos, pensamentos rápidos, ligeiros, né? Depois a gente teve, né, uma proximidade maior durante o mapeamento. E aí eu lembro de um dia no campo que eu acordei tossindo na época de seca, e bem frio assim. E aí a gente andou, até que chegamos num lugar e ela falou, achei. Aí eu olhei, não tinha nenhum afloramento, falei, bom, então tá, né? Ela abaixou, pegou uma sementinha, deu uma amassada assim na pontinha da blusa e me entregou. Sucupira. Eu conheci a sucupira e depois daquilo, ó, a tosse parou. E muito além da geologia, a Edi tem muita coisa para nos ensinar sempre. Foi então que resolvi trabalhar com ela, né, durante o mestrado e o doutorado, por ser essa mulher inspiradora para mim, e isso só se fortaleceu cada vez mais, né? Eu acho muito incrível a trajetória dela, e trabalhar com ela, assim, é trabalhar com um nível de atenção sempre alto, né? Ela é muito esperta. E foi muito bom, aprendi muitas coisas, muitas mesmo, para além da geologia, mas para a vida. Tanto como mãe, como mulher, como tudo. Então eu tenho pela Edi um carinho enorme, de alguém que me ensinou muito mais, né, do que as técnicas que eu precisava, que eu queria aprender e desenvolver, mas essa mulher que me abriu o caminho para a vida mesmo, como pessoa. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter sido aluna dela durante tanto tempo. O primeiro contato que eu tive com a professora Edi foi na banca da minha defesa de mapeamento geológico 1. E eu lembro que eu e as minhas colegas de grupo, a gente estava com muito medo do que iam falar do nosso trabalho. E a professora Edi, assim que chegou a vez dela falar do nosso trabalho, ela olhou pra gente e perguntou: o que vocês esperam que eu vou contribuir com o trabalho de vocês? E eu fiquei assim, gente, ela tá sendo atenciosa e ela não tá queimando a gente numa fogueira. Lógico que depois vieram críticas ao trabalho, mas ela foi muito receptível. E dali pra frente, os próximos contatos que eu tive com a professora Edi foram sempre assim, de muito carinho e atenção. Quando eu trabalhei lá no laboratório de difração de raio-x e eu tive contato com ela, ela sempre me recebeu de forma muito carinhosa, principalmente quando eu tinha dúvidas, ela sempre se dispunha a ir lá no computador e me ajudar a interpretar os difratogramas e a me explicar coisas básicas. Quando eu tive aula com ela em mineralogia de argilas, a mesma coisa. Lá no laboratório a gente tem até uma brincadeira, porque a professora Edi, ela já tem uma história
longa no laboratório. Então, todas as vezes que a gente tem dúvida para identificar um difratograma, a gente sempre recorre a ela. E a gente brinca muito falando que a professora Edi é o grande oráculo do raio-x. Então, todas as vezes que vem alguém de fora que tenta identificar algum mineral que a gente não tem costume ou não conhece ainda, a gente sempre fala, não temos mais o que fazer, agora nós precisamos recorrer ao oráculo do raio-x. E isso é uma forma muito carinhosa de pensar em respeito ao trabalho que ela tem lá. E esse é o sentimento que eu tenho pela professora Edi, de muito carinho, muito amor, muito respeito. E eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dela e de estar fazendo esse vídeo para homenagear ela nessa semana. Olá, Edi, tudo bem? Em reconhecimento ao seu valioso trabalho de ensino e pesquisa dedicado à geologia, eu fico muito honrado em poder lhe dizer algumas palavras. Eu acho que o que mais motivou nossos alunos a lhes prestarem esta homenagem é aquela, como professora e pesquisadora, de você saber construir colaborações em benefício dos alunos e alunas. Você não foi uma professora somente de sala de aula. O laboratório de raio-x que você coordenava sempre estava de portas abertas aos alunos. O outro lado seu é a sua infatigável dedicação aos trabalhos de campo, ensinando pacientemente os alunos a reconhecer as estruturas sedimentares, identificar minerais argilosos, estimulando eles nos campos a pensar para poder construir interpretações dos ambientes sedimentares, né, em função daquelas estruturas que eles estavam vendo. E olha o que eu sei de sedimento, aprendi também com você durante essas excursões de campos. Eu e todos os outros professores que lhe acompanhavam eram seus admiradores em ver como você sabia fazer os alunos se empolgarem pela geologia de campo. Eu vejo que você sempre foi uma pessoa que acreditou que todos os alunos podem ser capazes de aprender, e aí vai um substantivo concreto que a define como professora. Educadora, aquela que educa, cuida, ensina, transmite valores. A sua marca no nosso instituto ficará lá impressa, além das nossas vidas. Nos conhecemos no início dos anos 70, fazendo o curso de Geologia, isso no século passado. Lá se vão quase 50 anos. Dizer que é meio século parece que é um tempo muito maior. Fizemos juntos o curso de Geologia e nossa amizade se perpetuou. Não são com todos os colegas de curso que uma forte amizade floresce e não murcha nos longos anos da vida. Depois de formados, seguimos nossos caminhos. Ficamos distantes um do outro, sem muita comunicação, mesmo porque naquela época não existia e-mail e internet, os computadores estavam começando a aparecer. Mas no final acabamos por construir uma carreira profissional muito parecida. E esses nossos caminhos paralelos vieram a se juntar novamente em Brasília, 15 anos depois de formado, em 1989, quando eu vim ser professor da universidade, e lá você já estava. Da nossa turma de 1973, de 20 geólogos, somente 3 chegaram ao doutorado, mas apenas você e eu escolhemos a universidade para a nossa vida profissional. E digo não por mim, mas pelo que você fez, a sua escolha foi muito acertada. Daí a comprovação disso pela homenagem que os alunos, e eu gostaria também de me incluir neste grupo, hoje fazem a você. Meu mais caloroso parabéns a você. As disciplinas que nós dois ministrávamos no curso de Geologia se cruzaram quando criou-se a disciplina de mapeamento geológico. Com Alvarenga, Eloy, professor Oswaldo Del Rey, durante muitos anos fomos juntos para o campo, levando os alunos para a sua primeira excursão geológica de mapeamento.
mais de 12 horas de trabalho por dia, mas uma saborosa geladinha no final da tarde compensava o nosso esforço. Boas lembranças que não saem da memória. O tempo nos força a aposentar, abrir caminhos para novas mentes. Eu sei que você sempre será lembrada por todos os alunos e alunos que assistiram às suas aulas. Uma etapa de nossas vidas pode parar, não encerrar. E como canta Almir Sato em sua canção Tocando em Frente, compreender a marcha e ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. E a sua jornada seja ainda longa e feliz. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.